Francisco, eu vou explorar 2 pontos que eu acho muito legais aqui que você trouxe. Primeiro, essa questão do resíduo, né? Você vê que legal, né? Vocês, quando desenvolvem um produto que vai compor um alimento final ali que vai para o consumidor, você consegue dar uma longevidade maior àquele produto, ele se manter saudável por mais tempo, você consegue levá-lo, né, de uma forma mais efetiva ao consumidor final, né? Porque senão se ele tem um tempo muito, né, de consumo de prateleira baixo, ele vai virar resíduo muito rapidamente, né? Exato. E dali, não sei se você já viu isso, né, mas tem muitas localidades no Brasil, e essa realidade do Brasil é uma questão social muito complexa. Grandes supermercados, quando o produto sai da validade, colocam num caminhão e vão para aterro. Só que tem aterros que não são controlados no Brasil. Nós temos ainda muitos e muitos aterros no Brasil que são lixões. Esses são lixões. E quem que está no lixão? Pessoas e catadores e coletores ali. Então essa cena é comum no Brasil de você pegar um caminhão de uma estrutura de alimento e o cara despejar ali e várias pessoas coletarem produtos que acabaram de vencer para comer. E você vê, e vocês hoje estão trabalhando no aterro zero. Olha que interessante. Antes de chegar lá, você já processou a sua embalagem, o seu produto, sua matéria-prima, mandou para reciclagem, mandou para reprocessamento, mandou para qualquer outra atividade. Você vê como que isso é o impacto de vocês no produto final é interessante, porque primeiro dá mais tempo de chegar ao consumidor. Exato. E evita a quantidade de resíduo gerado para que vá para aterro. E também para compor essa questão social complexa e também para, vamos supor que seja um aterro controlado e com certeza muitos supermercados tentam. O problema é que no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não, as prefeituras, elas não conseguiram de uma forma efetiva estabelecer aterro sanitário de uma forma técnica e profissional. Então eu não falo a grande maioria, mas talvez metade do Brasil hoje ainda é lixão. Mas se você vai ocupar aquele espaço, vocês tendo esse desenvolvimento antes de um produto que dê mais longevidade, você consegue não só vendê-lo a um preço talvez melhor ou até doar, mas você chega até um consumidor final dentro de um prazo maior. Exato. E isso diminui muito o aterro, porque hoje eu provoco todo mundo aqui. Imagina hoje os problemas que nós já temos de aterro, porque o aterro, o lixo é acumulado ali, uma faixa de terra resíduo, e coloca um bloco gigante de aterro, aquilo ali vai ficar mais 50 anos, mais 100 anos. Quem que vai pegar aquilo ali e vai processar? Hoje a tecnologia não chegou para isso. Tudo bem que no futuro eu acredito também que existam máquinas que vão pegar tudo aquilo e vão gerar energia de alguma forma ou algum produto daquilo. Mas hoje essa tecnologia não existe ainda. Não para a maioria. Né? Não para a maioria. Hoje isso é muito pequeno. Então, hoje, grande parte dos aterros sanitários do Brasil são lixões. Poucos têm o controle de chorume, que leva o chorume para uma estrutura de tratamento adequada e não contamina o solo. Quando você, na sua estrutura de produto, já diminui isso, já tem o trabalho para isso, imagina o impacto disso a longo prazo. É gigantesco. Né? Então, é muito interessante ter esse tipo de conduta, porque você se preocupa exatamente com o aterro. Com a longevidade e evitar esse tipo de coisa, né? É isso, Ivo. Assim, a gente poderia olhar para a cadeia de produção de alimentos dizendo assim, quanto esforço a gente teve que fazer, né, para plantar um milho, para plantar uma soja, que alimentaram um frango, que foi para um abatedouro, né, que virou um corte de frango ali naquela bandejinha, que está lá no supermercado, né? E a hora que essa bandejinha chega ali no seu último dia da validade, e os alimentos têm uma vida útil, claro. Né? É natural, é entendível isso, né? Aí aquela bandejinha vai para uma caixa de lixo que vai parar no lixão. Dói o coração. Sem dúvida, sem dúvida. Então, que a gente faz com isso, né? Como que a gente pode fazer com que todo esse esforço da cadeia de alimentos que gerou aquela bandejinha de frango seja possível mais tempo, por exemplo, para comercializá-lo? Às vezes, né,
existem pequenos desequilíbrios na produção e no consumo de alimentos, né? Às vezes a produção está mais num local, o consumo está mais em outro local, então o produto precisa viajar, ele já consome uma parte da vida dele durante a estrutura e a distribuição. Que é rodoviário no Brasil, né? Exato. É praticamente rodoviário. Então, quando eu falo das tecnologias que a Carry trabalha em food waste, eu estou falando justamente dessas tecnologias que vai permitir, e a gente teve um exemplo recente que a gente estava trabalhando, né? Um cliente nosso trabalhava ali com o seu produto de frango, com 10, 12 dias de vida, um super desafio, né, para conseguir chegar nisso, e ele fala, puxa vida, eu preciso chegar a 20 dias, Sim. porque aí com 20 dias eu consigo, dentro da cadeia de distribuição que eu pratico hoje, ter mais tempo para comercializar esse produto e não perdê-lo, né? E as nossas tecnologias, né, de conservação, sejam elas naturais, sejam conservantes convencionais, junto com as tecnologias de taste que a gente tem, né, para garantir a experiência sensorial, garantir que o sabor daquele alimento seja o mais agradável possível para o consumidor, a gente conseguiu, né, fazer esse trabalho, validamos que a gente chegava aos 20 dias. Né? A gente fez um trabalho recente com linguiça calabresa, né? Fizemos um trabalho recente com mortadela. Estou falando de alguns exemplos interessantes de produto, né? Mas também fizemos trabalho com iogurte e com queijos, né? E a gente vê que essa tecnologia ela consegue entregar ou um produto que chega, mesmo que ele não amplifique o dia, né? Mas ele chegue garantidamente naquele fim de vida como um produto bom, consumível, que o consumidor tenha a experiência sensorial, né? Mas ao mesmo tempo consiga entregar até um pouco mais de dias para que aquele produto possa ser consumido. Toda vez que eu consigo esses dias a mais, eu estou evitando alguns caminhões de lixo ir para o lixão. Com certeza. Com certeza. Né? Então, veja como que esse tema se conecta, né? No sentido de que a tecnologia que a gente trabalha em conservação de alimentos, né, ela ajuda, né, na sustentabilidade do planeta, na sustentabilidade da cadeia de produção de alimentos. Perfeito. E aí você vê hoje a produção do alimento, ela normalmente é afastada dos grandes centros, né, porque o grande centro urbano ele não dá espaço para você produzir frango. Tem, obviamente, frango, mas você vai se afastar da cidade, porque você vai ter uma área mais rural ali. Então tem deslocamento. No Brasil é deslocamento rodoviário, Exato. Que consome combustível, que consome diesel, que emite CO2 e CO. Então, você vê, o desafio nosso é realmente pensar de maneira inteligente, como vocês estão ali estudando, para gerar um produto mais longo e que mantenha a saúde. E uma coisa interessante que você falou bastante, que é uma das linhas que você comentou, que a parte é ser saudável. Né? É você manter o produto com um sabor, um aroma, um gosto ali interessante, mas ele ser saudável, né? Isso é muito importante porque você está preocupado ali com a cartilagem, está preocupado com a alimentação de uma criança e eu acho que esse balanço é importante, né, Francisco?